Olá meninas, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre uma mulher muito inspiradora que da Bíblia, né? A vida dela me inspira muito. É a vida de Esther. Ela se tornou rainha do rei da Pérsia, o rei Assuero, depois da queda da rainha Vasti, que na época ela se recusou a atender uma solicitação do rei, e isso na época era uma coisa imperdoável, então ela foi deposta. E a Bíblia fala que nessa época o rei convocou as moças da cidade de Susan, lá da época, e acabou que a Esther foi nomeada rainha, sucessora da rainha Vasti. E a Bíblia fala que Esther era judia, só que o rei desconhecia esse fato da vida dela, né? E depois ali a Bíblia conta vários episódios do primo dela, Mordecai e tudo. E nessa época houve uma conspiração contra o povo judeu, iniciada por Amã, que era um oficial que o rei confiava muito nele, e ele praticamente induziu o rei a assinar um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. E nessa época, quando a rainha descobriu através do primo dela que vivia na cidade, e ele viu o decreto do rei assinado e afixado em todos os lugares, ele foi avisar a rainha. E ela poderia ter pensado assim, mas eu não vou morrer, eu sou uma rainha, vivo aqui no palácio. Muito pelo contrário, o que ela fez? Ela clamou a Deus, ela pediu para que todos entrassem em jejum, pediu para o primo dela convocar o povo para que entrasse em jejum e oração. E o que ela fez? Ela começou um trabalho ali de como seria, como ela chegaria até o rei para conversar com ele sobre isso, né? E nisso a Bíblia fala que ela providenciou banquete. Ela, na realidade, a primeira ela entrou na presença do rei sem ser convocada, coisa que na época isso era inadmissível, ela poderia ter sido morta. Aí o rei perdoou ela e perguntou o que ela queria, e ela disse que queria oferecer um banquete para ele, e enfim, o rei aceitou, e ela ofereceu o banquete, não falou na primeira vez o que ela realmente queria, né? Aí da Bíblia fala que depois ela ofereceu um segundo banquete, que foi aí que ela contou o que estava acontecendo, né? Que ele tinha assinado um decreto que os judeus deveriam ser mortos, e ela era uma judia. E nisso me deixa muito reflexiva, porque a paciência que ela teve, a sabedoria que ela teve. A palavra de Deus fala que Esther era, além de ser muito bonita, ela também tinha grande sabedoria. E a paciência que ela teve em falar, a paciência que ela teve, a sabedoria que ela teve em falar na melhor hora. Ela teve um primeiro banquete, ela viu que ali não era ainda o melhor momento para que se falasse o que ela precisava. Ela esperou um segundo momento, e ali então ela conseguiu falar com o rei. E aí a história é narrada dizendo que depois ele desmascara Amã, e aí, enfim, o Amã morre, e aí ela salva todo o povo dela, né? A vida de Esther é um grande exemplo de paciência. Ela foi uma grande intercessora e protetora do povo de Deus, e um grande exemplo de como devemos agir diante as crises e provações. Ainda nos dias de hoje, mesmo que pareça tão distante a história dela, né, que foi narrada antes no Antigo Testamento, ela nos mostra grande ensinamento, principalmente de como devemos confiar em Deus, de como devemos estar prontos para servi-lo. E a Esther era uma pessoa muito corajosa, era uma pessoa muito corajosa, era uma pessoa de grande fé. E às vezes a gente se pega
com a fé abalada. Veja só, ela praticamente teve um decreto de morte, né? Ela e o povo dela iriam morrer. Ela poderia ter se desesperado, ela poderia, mas ela escolheu crer, ela escolheu ter colocar a fé dela em prática e ela escolheu acreditar no Senhor. E é isso aí. Então eu convido a vocês a não deixe de ler a história. Eu resumi muito para que vocês pudessem ter a curiosidade de ir lá na palavra de Deus em Esther e ler. É um capítulo pequeno, é um capítulo assim que vocês vão amar conhecer a vida dessa mulher. Amo vocês. Fica com Deus.